Nesse vídeo, estarei falando um pouco mais sobre a funcionalidade de Sorus Gali. E para quem não me conhece, eu me chamo Caio, sou fundador da plataforma da Binary Trade Center. E antes de começarmos, como de costume, já deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Para visualizar a configuração do Sorus Gali, primeiro você precisa vir na tela de configuração do seu robô e clicar na aba Sorus Gali. Antes de explicar como funciona o Sorus Gali, o que é o Sorus Gali? Como muitos devem pensar, o Sorus Gali faz martingale e Sorus. De fato, o nome é bem parecido, mas não quer dizer que de fato seja isso. Bem, para vocês entenderem um pouco mais sobre a ferramenta de negociação do Sorus Gali, disponibilizada em nossa plataforma, ela está em sua versão original, pois na internet há muitas variações e adaptações desse gerenciamento, como agressivo, conservador, 2 níveis de Soro, 2 níveis de Gali, enfim, a nossa plataforma, a versão dele é a original. Bem, então para habilitar a funcionalidade do Sorus Gali, clica na opção Habilitar Sorus Gali. Quando habilitado o Sorus Gali, será mostrado um alerta informando que poderá ocorrer as seguintes alterações em suas configurações, como a desativação dos Soros, desativação da recuperação de hit, ativação da remoção de ordens e confluência, e a quantidade máxima de ordens e confluências vai ser setado o valor 1. Uma observação, essas funcionalidades são desativadas para não haver conflito entre as ferramentas. E por padrão, o Sorus Gali não trabalha com ordens em confluência. Para quem não sabe, a ordem em confluência é quando há uma ordem que inicia enquanto há outra ordem em execução. Por exemplo, temos uma ordem de M15 que começa às 14 horas. Essa ordem ela finaliza às 14h15. Então, se houver qualquer outra ordem que se inicia dentro desse período, ela será cancelada. E não se preocupe que essa checagem é feita somente em tempo real. Bem, voltando aqui, temos a quantidade de níveis do Sorus Gali. Os níveis de Sorus Gali é a quantidade de tentativa máxima que ele deve tentar recuperar o valor do prejuízo. Caso ele atingir essa quantidade, automaticamente ele irá retornar para a mão inicial. Eu vou selecionar aqui o valor de 2 para exemplificar para vocês. Aqui ao lado nós temos uma simulação. Como podemos ver, a nossa ordem inicial é de 4,18. Então isso quer dizer que todas as nossas ordens iniciarão com o valor de 4,18, pois o Sorus Gali trabalha com mão fixa. Em caso de loss na mão inicial, vai ser ativado o nível 1 do Sorus Gali, ou seja, a nossa ordem irá abrir com o valor de 2,9. E se caso tivermos uma vitória, a próxima ordem será aberta no valor de 3,76. Assim, lucrando o suficiente para recuperar os nossos 4,18 e ficar com o lucro de 50 centavos. Caso essa ordem vier dar loss, nós entraremos no segundo nível do Sorus Gali, que será o valor de 3,13. Em caso de vitória, ele abrirá uma mão de Soros na próxima ordem de 5,64, também resultando em um lucro de 76 centavos. E caso essa ordem vier dar loss novamente, ela retornará à ordem inicial de 4,18. Bem, vou abrir a planilha aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Bem, estou exemplificando os cenários com a seguinte configuração. Payout de 75%, entrada inicial de R$10 e 2 níveis de Sorus Gali. Então aqui em nosso primeiro cenário, temos um cenário com 6 ordens. Todas elas deram vitória de primeira. Nota que, nesse caso, nenhuma ordem abre com a mão de Soros. Por quê? O Soros, no gerenciamento de Sorus Gali, só é aberto após uma sequência de loss e win. Como vocês podem ver aqui no cenário 2. Temos vitórias de primeira, temos um loss, em seguida será ativado o nível 1 do Sorus Gali, que ele entrará com metade do valor do total de loss que tivemos. Então, nesse exemplo, nós tivemos uma vitória, resultando no lucro de 3,75. Então, na próxima ordem, ainda temos o nível 1 do Sorus Gali. Só que, neste caso, é nossa mão de Soros, ou seja, ele vai entrar com R$5 mais os 3,75, resultando também em uma vitória. E a soma dessas duas vitórias dá o valor de R$10,31. Então, nós recuperamos o nosso loss anterior e saímos de um pequeno lucro. Então, temos o nosso terceiro cenário.
temos uma sequência de vitória, então temos o nosso primeiro loss, assim fazendo com que o nosso primeiro nível de Sorus-Gali seja ativado. Aqui notem que o nosso primeiro nível de Sorus-Gali também deu loss, resultando em um total de R$15 negativo. Então será acionado o nosso segundo nível do Sorus-Gali, com um valor de 7,50, que é metade do valor total de prejuízo que temos. E assim dando vitória no nível 2 do Sorus-Gali e dando vitória na mão de Soros da segunda mão de Sorus-Gali. Assim tendo um lucro total de R$15,47, recuperando o valor total do prejuízo anterior. Após recuperar o valor total, ele entrará novamente com a mão inicial. E também temos o nosso quarto cenário, onde temos uma sequência de vitórias, 3 loss seguidos, ou seja, a mão principal, nível 1 do Sorus-Gali e o nível 2 do Sorus-Gali. Como não conseguimos obter uma vitória nesse cenário, automaticamente o gerenciamento vai voltar a abrir as ordens com a mão inicial. Isso porque definimos o nível máximo do Sorus-Gali como 2. Beleza? Essa é a explicação do Sorus-Gali sem o martingale ativado. E voltando aqui para as configurações, temos a possibilidade de combinar o martingale também no Sorus-Gali. A configuração do martingale será com base nas configurações que você definiu na aba martingale. Então aqui em nossa simulação estamos utilizando o martingale por multiplicador, multiplicando por 2 e uma quantidade 1 de tentativa. Então, voltando aqui para a nossa planilha, nós temos a seguinte configuração: um payout de 75%, uma ordem inicial de R$10, 2 níveis de Sorus-Gali, fator de martingale 2 e a quantidade de martingale 1. Temos aqui o nosso primeiro cenário, onde temos a nossa ordem principal dando loss e o nosso martingale 1 dando uma vitória. Com isso, nota que o robô ele não ativa os níveis de Sorus-Gali, beleza? Então, e no nosso segundo cenário, aqui na nossa terceira ordem, nós temos um loss total, tanto na primeira ordem quanto no martingale, resultando um prejuízo total de R$30. E assim ativando o nível 1 do Sorus-Gali, entrando com metade do valor do total do prejuízo que tivemos. E assim seguindo o fluxo normal dele, beleza? O nosso terceiro cenário é bastante semelhante ao segundo, exceto pelo fato dele acumular 2 ordens de loss, assim ativando o nível 2 do Sorus-Gali, então resultando em vitórias. Nota que aqui ele entrou com a metade do total de loss que ele acumulou nessas duas operações anteriores, beleza? Temos também um quarto cenário, que tem uma situação um pouco diferente. Em nossa segunda ordem nós temos um loss total. Em nossa terceira ordem, no nível 1 do Sorus-Gali, entrando com metade do total do prejuízo, temos um win no martingale 1, resultando em um lucro de 7,50. Então, ao contrário dele entrar com a mão de Soros na próxima ordem, o robô entrará com o nível 2 do Sorus-Gali, ou seja, com 11,25. Mas por que 11,25? Tivemos um loss de R$30 e um lucro de 7,50. Então, o que sobra dessa operação é 22,50. Então, como o Sorus-Gali entra com a metade do total de prejuízo que tivemos, ele vai entrar com 11,25. E assim seguindo o fluxo normal dele. Beleza? E por fim, o nosso quinto cenário, o mais triste entre eles, que temos 3 loss seguidos, tanto na ordem inicial quanto no martingale. Nota que nesse cenário, o nosso prejuízo total é de 187,50. Se fosse no cenário puro do martingale, nós teríamos um prejuízo de 22,50. Ou seja, a combinação do martingale resulta em um loss muito maior que a utilização do Sorus-Gali puro. E tenho mais uma coisa para dizer para vocês: testem bem na conta demo antes de usar efetivamente essa funcionalidade, pois a combinação dela com o martingale pode levar a um prejuízo muito maior. Então, levem isso em consideração na hora dos testes. E quem tiver alguma dúvida, poste aqui nos comentários que será um prazer responder a todos. Bom, por este vídeo é só. Até mais. Tchau, tchau.